Manejo mecanizado em agrofloresta, espécies adubadeiras arbustivas. Sistemas agroflorestais têm potencial para restaurar funções ecológicas e serem altamente produtivos. Entretanto, para que as agroflorestas sejam amplamente difundidas, é necessário superar alguns gargalos, como a grande demanda de mão de obra, principalmente em algumas atividades pesadas e repetitivas. Diversos maquinários específicos para a agrofloresta têm sido desenvolvidos. Entretanto, a maioria ainda possui preço elevado, sendo de difícil acesso para os agricultores. Portanto, é necessário que os implementos amplamente difundidos na agropecuária brasileira sejam adaptados às necessidades agroflorestais. A produção de material para a cobertura do solo é uma das atividades que mais demanda mão de obra. É importante que as espécies a serem utilizadas como material de cobertura sejam incorporadas no desenho agroflorestal, gerando assim mais autonomia e sustentabilidade para o sistema. Algumas espécies de adubadeiras, como o capim-elefante, o capim-mombaça e o capim-tanzânia, já são amplamente utilizadas em agroflorestas. Entretanto, em geral, capins ocupam uma faixa estreita na linha do tempo de decomposição, ou seja, sua composição acarreta um tempo de degradação relativamente médio. Portanto, é necessário utilizar materiais de cobertura que possuam tempos de decomposição mais variados. Por isso, é importante plantar uma alta diversidade de espécies, garantindo assim diferentes composições e tempo de decomposição dos materiais de cobertura de solo, assim como ocupação dos diversos nichos ecológicos pelas plantas na agrofloresta. Espécies arbustivas, como o boldo brasileiro e o margaridão, possuem folhas ricas em nutrientes que decompõem rapidamente e caule semi-lenhoso, com maior concentração de lignina e que, portanto, levam mais tempo para se degradar. Dessa forma, os arbustos têm alto potencial para serem utilizados como material de cobertura, visto que aumentam a faixa de tempo de decomposição da matéria e, consequentemente, de liberação de nutrientes para o solo. Quando incorporados no desenho agroflorestal, o plantio de espécies adubadeiras deve ser bem planejado, para que haja um melhor aproveitamento da área, liberando assim mais espaço para as espécies de interesse econômico ou de subsistência sejam cultivadas. Além disso, caso o manejo seja mecanizado, o plantio das adubadeiras deve ser organizado em linhas ou faixas, respeitando as especificações do implemento a ser utilizado. Adequar corretamente o desenho agroflorestal à utilização dos implementos agrícolas é essencial para não comprometer a produtividade e a biodiversidade do sistema. A ensiladeira é um implemento acoplável ao trator amplamente disponível na agropecuária brasileira. Originalmente, trata-se de uma colhedora de forragem que realiza em uma única passagem o corte, trituração e disposição do material na linha de plantio. Portanto, o equipamento tem grande potencial para ser utilizado no manejo de espécies adubadeiras. Para testar a compatibilização de espécies arbustivas adubadeiras com a ensiladeira, será realizado um experimento na área de Ecologia Aplicada da Fazenda Experimental da Ressacada da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. As espécies a serem manejadas com ensiladeira precisam cumprir alguns pré-requisitos. Uma delas é possuir um caule um pouco lignificado acima do solo, como o caule do capim-elefante, uma vez que materiais muito moles podem causar o embuchamento das lâminas. Além disso, como as espécies arbustivas serão cortadas rente ao solo, é importante que o arbusto possua alta capacidade de rebrote após poda no cepo, mesmo depois de sucessivos cortes. O tempo de corte é outro fator importante a ser considerado no manejo de arbustos com ensiladeira. O manejo deve ser realizado enquanto o caule ainda não está muito lenhoso,
uma vez que materiais muito lignificados podem causar dano ao equipamento. As espécies devem também ter rápido crescimento e alta geração de biomassa, garantindo assim que seja gerado material suficiente de cobertura para o solo. Espécies invasoras devem ser cortadas antes de gerarem sementes, evitando assim que sejam dispersas no ambiente de forma indesejada. Portanto, como pode ser realizado mais constantemente, o manejo mecanizado auxilia também no controle de espécies invasoras utilizadas em sistemas agroflorestais. Com esse experimento, espera-se obter mais informações sobre o manejo mecanizado de espécies arbustivas adubadeiras, economizando assim mão de obra e produzindo biomassa em quantidade, diversidade e qualidade para cobrir o solo dos plantios agroflorestais.